Tribe Podcast. Tribe Podcast. Estamos aqui para mais um episódio do Try Podcast, aqui no nosso estúdio Jacob Fotografia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Grazi. Bom dia, Jacob, meu amor. Hoje ele tá também no backstage. Bom dia. E hoje a nossa convidada é uma pessoa que eu adoro. É aquelas amigas que a gente se vê pouco, mas quando se vê a conversa rende. E seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Heloísa. Obrigada. Bom dia, Grazi. Bom dia, André. Bom dia, Fernando. Bom dia. Ai, tô muito feliz de estar aqui hoje também. Ai, que bom. E hoje a gente trouxe essa convidada por um motivo muito especial. Um motivo também de muita conscientização nesse mês tão especial, que é o mês de outubro. Que, para quem não sabe, outubro a gente usa para consagrar, né, o Outubro Rosa, para falar sobre a prevenção do câncer de mama. E a gente se conheceu, a Heloísa, por causa do estúdio. É muito comum a gente trazer convidados que foram nossos clientes, né? A última convidada também foi a mesma situação. A Esther, ela é nossa biomédica hoje, e ela também foi nossa cliente na época de formatura. E acaba criando esses laços, essa amizade. E tu também não foi diferente. Foi aquela amizade que o santo bateu de primeira. É verdade. E tu veio fazer também ensaio para comemorar o teu aniversário na época, né? Uma Mate Session, foi linda as fotos, inclusive. E a partir dali a gente se acompanhando, né, rede social, e acabou acontecendo essa nova fase na tua vida ali. E eu acabei acompanhando de fora também em alguns momentos. E eu acho que foi muito importante te trazer aqui, porque eu acho que tu é uma visão de dentro sobre o assunto, né? Não só uma visão médica, não só uma visão de prevenção ali clássica, né? É uma visão de vivência mesmo. Então, eu achei muito importante e fiquei muito feliz que tu aceitou vir aqui, estar aqui com a gente hoje. Isso. Eu acho que é muito importante, né? Para as mulheres que também não conseguem encarar da mesma forma, porque não é sempre, né? A gente que levou de uma forma diferente ser voz para essas mulheres, né? E tá sendo referência e inspiração, porque assim como eu tive, quem me inspirou, quem me ajudou, quem foi referência, hoje eu posso estar sendo referência para outras mulheres, é muito gratificante. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para retribuir toda a ajuda que eu recebi também. Antes de começar, se apresenta. Fala o teu nome, de onde é que tu é. Pra onde que eu olho? Tô meio perdida aqui. Você tem, A tua câmera é essa aqui, ó. Então, eu sou a Elo, né? Elo Ramos. Sou aqui de Sombrio, né? Morei e vivi sempre aqui. E passei pelo câncer de mama em 2022, que teve uma grande reviravolta e transformou a minha vida, né? Tô vendo até a mudar de profissão devido a isso, né? A seguir um outro propósito, entender a minha missão de vida, né? Aqui. Ah, que legal. Estudei gestão de turismo, não atuei tanto na área, e hoje sou terapeuta e estou estudando as práticas integrativas e complementares de saúde, justamente para levar isso para outras pessoas, para ajudar não só que estejam passando, né, pelo processo, pelo mesmo desafio que eu passei, mas às vezes até para evitar de chegar a desenvolver alguma doença, né, esse cuidado integrativo e complementar realmente da saúde como um todo. Quando eu te fiz o convite pro podcast, que foi ali pelo WhatsApp, a gente marcou um café semana passada, que a gente era um plano de conversar um pouquinho. A gente começou 9 da manhã, parou só quase meio-dia. E a gente acabou conversando, trocando ideias sobre o que falarmos, né? E também para botar o nosso papo em dia. E acabou fluindo um assunto que eu nem esperava, né? Que tu falou, quando a gente falou de prevenção, tu falou muito de saúde mental para mim. E de como também, às vezes, a doença ela vem de outros fatores, não apenas a questão genética, celular, né, e fisiológica, mas também tem muito a ver com o emocional. E eu achei, essa foi uma parte que me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo. Já tinha ouvido falar de vários fatores, né, o fato de ter alguém na família, predisposição, algo do tipo, mas nunca tinha pensado por esse lado da saúde mental, que foi uma das particularmente foi o que me chamou muito a atenção. E eu acho que não só o câncer, mas como diversas doenças, né? A gente começa a investigar e tem muito também a parte do fundo da questão emocional, né? Eu costumo dizer que a minha história com o câncer não começou em 2022. Começou lá em 2010, quando a minha mãe passou por isso, né? Quando ela descobriu que estava com o câncer. Então, infelizmente, né, 5 anos depois ela veio a falecer.
devido a essa doença. E depois disso, meu emocional ficou totalmente abalado, né? Foi um luto que eu não me permiti viver o período de luto naquela época e foi um luto que eu acabei levando durante vários anos. E isso acabou me afetando emocionalmente e refletiu em muitas outras coisas que veio realmente adoecer o meu emocional. Foi algo que eu não soube lidar e por ser uma pessoa que não gostava de compartilhar muito o que estava sentindo ou não queria levar problema para os outros, né? Não busquei ajuda psicológica, às vezes até por imaturidade, por não estar tão aberta e receptiva a isso, porque a gente sabe que ainda é um tabu, que ainda tem um preconceito. Então, eu acabei não cuidando do meu mental e do meu emocional, e isso contribuiu, né, com o passar do tempo, para eu desenvolver a doença. Foi um dos fatores, né? Porque o câncer ele é multifatores. Então, foi um dos fatores. Mas foi algo que adoeceu a minha mente, o meu emocional, ao ponto de eu chegar num limite que eu já não estava mais cuidando da minha alimentação, né? Eu estava buscando outras formas de anestesiar as dores que eu sentia. Então, às vezes, eu saía para me divertir com os amigos e acabava bebendo horrores, né? Já estava bebendo em casa, assim, como uma forma de relaxar sem perceber, né? A gente, vou beber para relaxar, mas não é. É que eu já estava tão abafada com tudo aquilo de ruim que eu estava sentindo que era uma fuga. Aquilo me trazia um alívio por um determinado tempo, mas passava o efeito, vinha tudo de novo. Então, foram vários fatores que levaram a desenvolver a doença. Teve o fator genético e hormonal? Teve, mas hoje eu tenho consciência, né, depois de buscar também, né, entender tudo isso, que foi, né, o fator emocional um dos principais, assim, que levou a desenvolver, né, toda essa doença e levou ao limite mesmo, né? O corpo gritando, pedindo socorro. E como a gente às vezes só vai procurar ajuda quando se fala de saúde mental, quando a gente tá no limite. Isso foi o que aconteceu comigo 2 vezes. Eu procurei psicóloga numa fase que eu tive uma mudança bem grande na minha vida, que eu não tava sabendo lidar. E parecia uma coisa simples para muitas pessoas, mas para mim me afetou meu emocional. Daí fui procurar ajuda por isso. E depois foi numa segunda vez, anos depois, porque eu tava sentindo dentro de mim que eu precisava de ajuda. Eu tava numa outra fase de maturidade da minha vida que eu não tava sabendo lidar. E aí eu fui procurar também a psicóloga em outra linha, né? Eu tinha ido pra parte mais analítica, acho que é a psicoterapia ali. E depois eu fui pra uma outra área que é a cognitivo-comportamental. Sim. Que daí também acho que fez mais sentido naquela fase de vida ali. Pô, eu tava numa transição da juventude pra me sentir mais adulta. E aquele fardo tava ficando pesado. E aí eu fui procurar ajuda pra isso. E por mais de ter família presente, de ter pessoas ali pra ajudar e tudo mais, mas não era a mesma coisa. Né? Parece que essa parte, a terapia, o psicólogo, o teu terapeuta, ele tem uma outra visão de vida. Sim. E uma visão de terceiro que talvez ele vai te dar aquele chacoalhão que tu tá precisando. E enxergar a tua vida de um jeito que tu não tá enxergando de dentro, só quem tá de fora mesmo pra te falar. Eu acho que também o peso de uma pessoa que a gente sabe que é profissional da área, a gente acaba acatando melhor, entendendo melhor, se abrindo melhor do que se fosse alguém próximo. Uma família familiar. Que a proximidade também interfere nessa questão de, Sim. eu vou falar pra ele, eu vou ver ele todos os dias. Ele pode agir de uma forma, às vezes, que a gente não acha que tá legal. Total. Então, acho que é muita questão também do profissional. Muito. Eu já tive acompanhamento também, então tudo isso aí eu já... Isso. E tu passou por algo bem parecido, né, Fernanda? Mesma coisa. Meu avô faleceu de câncer, minha mãe faleceu de câncer, tenho tias que faleceram de câncer, então tudo isso aí eu já vi umas 5, 6 vezes na minha vida já. Então é algo bem complicado. E como tu falou, é viver o luto, né? Então, Isso. eu no momento que a mãe faleceu, vai fazer 5 anos agora, 4 de julho fez, eu tive que ver pro meu pai. Meu pai não ia conseguir lidar com isso. Depois que eu tive que lidar com o meu luto, né? É bem complicado. É bem complicado. E a gente se permitir, né, viver isso. É o mais difícil da gente entender, eu acho. Porque a gente acha que não vivendo, que abafando aquilo vai ser melhor, mas é o contrário. Porque se a gente não se permite viver naquele período, a gente continua por anos carregando aquela dor. Tu até me falou, a gente conversou sobre isso, tu disse, né? Eu me senti por muito tempo empurrando com a barriga, isolando aquele sentimento num cantinho lá da minha mente que eu não queria acessar. E aí o corpo respondeu. Isso. Anos depois, quando tu achava que tu tava tudo resolvido, já tinha passado tantas outras coisas na tua vida, né? Então, outras dores que tu também foi abafando, que daí também eram só tuas,
mas que também foram um reflexo de algo lá no futuro, que pode ser que o teu corpo já tinha uma predisposição por causa da tua mãe. Pode ser que sim, mas aflorou bem cedo, né? Sim, e tipo, é a somatização, né? Tudo que eu não coloquei pra fora, o que eu não senti, foi somatizando no meu corpo. E isso já tem estudos comprovando quanto as emoções somatizam em determinados órgãos, determinadas partes do corpo, e interferem no surgimento das doenças, né? Tem muito estudo. Uma coisa que tu falou, Grazi, que me chamou a atenção, né? Que tu disse assim, eu busquei ajuda porque pra mim era simples, né? Ou, quer dizer, pra ti não, pra outras pessoas às vezes é simples. E isso é algo que também às vezes prejudica a gente, porque cada um sente de uma forma, e daí às vezes a gente acha assim, quando ouve de alguém, né? Mas a pessoa dá opinião, né? Isso que o Fernando colocou, às vezes a gente fala pra alguém que não é profissional, e a pessoa, mas isso aí não é nada e tal. E cada um tem uma forma de sentir. A gente não pode diminuir a nossa dor. Sempre falo, todo mundo carrega um fardo. Uns maiores, outros menores, mas todo mundo carrega um fardo. E às vezes o que é simples pro outro não é simples pra mim, não é simples pra ti. E isso às vezes acaba prejudicando essa nossa percepção, porque daí a gente pensa, não, mas é tão simples, e acaba diminuindo aquela nossa dor, e tipo, não é nada. A ansiedade, né? Ansiedade, hoje em dia é um tema que é muito falado, que todo mundo acha que tem mais conhecimento, mas vamos botar isso há 20 anos atrás, uma pessoa ansiosa, dentro da família. É bobeira, isso é bobiça, é falta de trabalho. Então, hoje em dia a gente sabe que não. Isso. E gera um monte de problemas, como você falou, né? Comportamental, principalmente. Então, eu acho que tá evoluindo essa questão. Mas a ajuda de um profissional sempre, eu acho que é o ideal, né? Não tem... Exatamente. E assim, a gente não pode diminuir nada do que a gente sente. Porque... E isso também, quando a gente chega lá né, com a psicóloga ou com algum tipo de outra terapia... já teve, assim, o processo de escrever cartas, né? Escrever, assim, cartas sobre o eu do passado, o eu do presente e tal. E a gente foca realmente muito nisso, assim, escreve tudo que tu sentiu que te traz dor. Porque às vezes você pensa, é besteira. Não, escreve. Porque às vezes tá ali o ponto que tu precisa tratar pra chegar, né? Tipo, ali tá a raiz daquilo que tá te afetando no hoje. E às vezes a gente acha que é besteira, mas não é. Tudo tem importância, né? A minha psicóloga, ela sempre falou pra mim, Grazi, pratique autoterapia. E também isso é uma forma de autoterapia, né? Tu escrever. Cada pessoa uns escrevem, outros falam consigo mesma. Ela me ensinou a técnica de falar autoterapia, conversar consigo mesmo. Senta num lugar, pega um café, um chá, senta e pergunta, por que eu tô sentindo isso? Sabe? Se analisa, tá, mas meu dia foi assim, assim, assim. Eu comecei a sentir isso aqui. Por quê? Qual foi o gatilho? E tu se autoanalisar, porque isso é um processo de autoconhecimento. Acho que escrever também porque tu tá escrevendo, tu te toca, diz, mas foi isso, né? Por que vem um gatilho? Por que eu senti isso bem agora, naquele momento? E às vezes é isso, é esse processo de autoconhecimento e de autoanálise. Porque o momento em que tu deixa a tua dor, o teu sentimento, o teu luto, seja o que for de lado, tu tá cobertando aquilo. Então, tu não tá praticando autoconhecimento, autoterapia, escrita sobre si mesmo em nenhum momento. E aí tu tá deixando passar, né? Isso. E assim, só é possível a gente tratar a gente encarando aquilo. Não tem como, tipo, deixar de lado, porque uma hora vai vir. A gente vai deixando, mas uma hora vem. E essa questão também de buscar terapia, eu cheguei também no limite das crises de ansiedade, porque eu também achava, assim, ia deixando, não, tá normal, mas hoje eu tenho consciência que eu fui uma pessoa ansiosa a maior parte da vida e não sabia, assim, não tinha consciência. E eu havia buscado terapia para lidar com as crises de ansiedade 1 mês antes de eu descobrir o diagnóstico, porque elas já estavam, assim, num nível extremo de estar em sintoma físico. Então, eu tinha muito tremor, coração acelerado, dor de cabeça, quase que diariamente. Então, assim, meu corpo já estava pedindo socorro há tempo. Né? Não foi de um dia pro outro, né? Por mais que pareceu assim que descobri de um dia pro outro, porque eu vim fazer um ensaio ali em julho, foi 20 de julho, meu aniversário 20 de julho de 2022, aniversário de 30 anos, que eu vim fazer a Mate Session, que eu nunca tinha feito as fotos em estúdio, e aí vim fazer. E um pouco mais de um mês depois eu tava com um diagnóstico. Então eu já estava com câncer provavelmente desenvolvendo no meu corpo no momento que eu vim aqui, né? Então, não é de um dia para o outro. Eu demorei a buscar ajuda, mas o meu corpo já estava dando sinais há vários meses que ele precisava de ajuda. E principalmente na questão da saúde mental. Principalmente ali, eu não me dava conta.
E como é que foi pra ti esse choque, assim, de, pô, acordei e tô sentindo isso e acho que vou precisar de ajuda médica? Ai, é até difícil de lembrar, assim, porque os primeiros dias você não consegue acreditar, tipo, né? Nossa, isso tá acontecendo comigo? E nos primeiros dias ali que recebe o diagnóstico, é algo assim que até, né, quero trazer assim para quem passar por isso ou para quem estiver próximo de quem esteja passando, dar um tempo para a pessoa respirar, porque até a pessoa assimilar e processar aquilo. Eu lembro que os primeiros dias é como se eu estivesse vivendo num modo automático, como se eu estivesse flutuando assim. Tava tudo acontecendo ao meu redor e eu vendo, tipo, ok, mas só que por dentro eu não parava de pensar. Meu Deus, tô com câncer. Meu Deus, tô com câncer. Vou ter que fazer quimioterapia. Meu Deus, e agora? E a minha vida? O que vai ser? Era vários questionamentos passando por segundo, mas eu tava tentando, né? Por fora, plena, por Aham. dentro, Acho que um só tava o caos. corpo ali, sabe? Aham. A mente tava assim, vagando, Uhum. né? Comentou comigo que tu acordou numa noite, num dia com pontada. Isso, é. Eu fazia o ultrassom a cada 6 meses, já, né, cuidando. Por isso que a importância da gente trazer isso hoje, né? Não é só a prevenção, não é só o autoexame, porque eu fazia isso a cada 6 meses, só porque eu não cuidava da saúde mental, não cuidava da alimentação, não cuidava de várias outras coisas. Não me cuidava, na verdade, né? Então, eu acordei sentindo dor, mas eu já havia feito o último exame de rotina 2 meses antes. Né? Acordei sentindo dor, uma dor muito estranha. No início eu achei que fosse devido ao período menstrual, porque acho que eu havia menstruado, sei lá, no dia anterior ou naquele mesmo dia, então eu tava com cólica, né, dores, enfim, o seio inchado. Mas eu vi que não passou, né? Deu alguns dias e continuei sentindo dor, o seio bem inchado, e aí eu busquei ajuda no posto de saúde e foi identificado que realmente eu deveria fazer ultrassom, porque tinha algo bem suspeito, bem estranho. E aí foi constatado realmente, tinha um caroço ali que eu havia sentido e uma suspeita até então, né, de tumor bem abaixo do mamilo. E aí eu tive que fazer a biópsia, que daí comprovou que realmente era o câncer. Nossa. Foi assim, uma questão de semanas, meses? Uhum. Eu fiz o ultrassom em maio de 2022, estava tudo ok. E aí, final de julho, eu acordei sentindo dor e veio tudo isso. Nossa, Muito rápido. muito rápido Mas mesmo. foi bem foi tipo diagnosticado no início, bem inicial. Sim, foi inicial, mas Só era um tipo assim, agressivo. bem rápido. E raro até de ter. Ele era de aspecto inflamatório. Então, a maioria dos cânceres de mama diagnosticado não é esse tipo, né? Então, o inflamatório até tem mulheres que demoram a receber o diagnóstico porque ele é confundido com a mastite, que é uma inflamação, porque é os mesmos sintomas, né? Dor, o seio inchado e tal. Então, a gente traz também muito esse alerta, né? Teve uma outra mulher que eu conheci que também passou pelo mesmo processo, o tipo também inflamatório, só que ela levou muito mais tempo para chegar ao diagnóstico devido a isso. Ela estava no final da amamentação e aí vários médicos estavam tratando com antibiótico achando que era uma mastite, só porque não melhorava, não passava. Então, assim, né, as mulheres ligam o alerta, se vê que tá sentindo isso que não passa ou conhece alguém, né, recomenda ir no mastologista, porque às vezes pode ser algo mais grave, né, e tá sendo confundido. Então, Infelizmente isso acontece na medicina, né? Acontece os erros por tentar remediar, achando que às vezes é uma coisa mais comum, né? E não se Isso. investiga mais, né? E aí tu fica só no mesmo médico, acreditando nele, não tá passando, e não procura uma segunda linha de pensamento, né? Então eu Isso. acho que é importante também, às vezes, investigar em dois profissionais que às vezes têm uma visão diferente. Não adianta, a medicina, eu acho que ela não é uma ciência exata, né? O corpo da gente, ele é também meio subjetivo, né? Sim, cada organismo, né, é totalmente diferente um do outro, né? Mas eu acho que nesses casos, assim, buscar realmente o especialista, né? Porque nesse caso, eu acho que ela tinha ido só no clínico geral pra ver, né? E aí eles estavam tratando como se fosse isso. Mas buscar um mastologista, uma mastologista que vai realmente, né, que é o especialista daquela parte do corpo pra tirar todas as dúvidas, né? Bem específico. Eu acho que uma das coisas que foi o primeiro contato que eu tive, além de ti, né?
Foi um evento que a gente foi da CIS, que era o Chá das Rosas, que a gente foi, acho que há uns 2 anos atrás. Isso. Tu tava bem no teu processo ali também. Eu tinha feito, fazia acho que uns 15 dias que eu tinha feito a primeira químio. Aham. Tu foi, acho que como madrinha do evento também, né? E eu fui. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no momento lá da palestra, que foram, acho que 3 mulheres. A Fernanda também tava. Acho que tinha mais 3 que eu não conhecia. Isso. E cada uma falou do seu processo. E cada uma era uma fase de vida e de um jeito câncer. A Fernanda era super jovem. Teve uma outra que ela tava grávida e descobriu. Teve uma que era uma pessoa, ela diz, sou extremamente saudável, de academia, comia bem e tudo mais. E aí ela também era enfermeira, trabalhava com isso. E ela descobriu na axila. Tanto é que teve que ser mais profunda ali a descoberta dela. E eu, cara, como o processo é individual, não dá pra botar uma pessoa numa caixinha e todo mundo é igual. Não. E como cada uma passa de uma forma. E isso é impressionante, né? Acho que foi uma das coisas que a gente mais bateu naquela nossa conversa e bailou. Como é diferente pra cada um, né? E às vezes a gente vai lá e trata o outro da mesma forma como foi tratada a outra pessoa e ela tá se sentindo totalmente diferente, né? A Fernanda, na época ela era uma mulher solteira, a outra era casada com filho, a outra tava grávida. Imagina, um outro momento da vida que era pra estar super feliz, concentrada em outra coisa. E aí cara, não dá pra botar todo mundo dentro de do mesmo, da mesma forma de tratamento, da mesma forma de pensar, porque não é. A gente já não é igual, né? Nós aqui, cada um pensa de um jeito, age de um jeito, vive de um jeito, sente de um jeito. Imagina ali, né, dentro do processo do câncer, que por mais que o tratamento e alguns sintomas sejam os mesmos, a forma de viver e de sentir são diferentes. E o que me ajudou na época, assim, né, como o Fernando perguntou ali, se foi no início... eu também tive, né, graças a Deus, condições de, no início ali, fazer os exames particulares. Então, foi o que agilizou também, né? Eu fiz a biópsia e o imunistoquímico, que é o que determina o tratamento, eu consegui, assim, acho que fazer em menos de um mês. Mas, geralmente, pelo SUS, leva de 30 até 60 dias. Então, era um tipo agressivo que estava bem, assim, foi muito rápido. Porque julho, agosto... Em setembro, eu acho que quando eu fui, assim, a primeira consulta com a masto, eu já tava sentindo dor aqui na região da axila, que se irradiava a dor até pelo braço, assim. Eu lembro que eu sentia muita dor. Então, já tava espalhado aqui na parte da axila, em 2 meses. Não chegou a entrar em metástase, né? Então, nos primeiros exames que eu fiz, apareceu uns possíveis focos no fígado, e um exame apareceu alguma coisa na coluna só porque era muito também... Nem o exame chegou a ser conclusivo, né? E eu lembro que na época eu não quis colocar atenção nisso, né? Claro que passava na minha cabeça, só que eu não quis perguntar pro médico, porque eu pensava, eu não quero ficar sabendo. Eu quero pensar que não é. E aí eu só perguntei isso pra ele em julho desse ano na consulta de rotina, que eu tive coragem de perguntar se aquilo que eu tive era... início de metástase. Ele explicou que possivelmente era possível foco de início, assim, né? Mas como eu aliei, né, que é isso que eu quero, né, trazer depois, o tratamento convencional com a parte, né, também de cuidar da mente, do espírito durante o tratamento, eu tive um resultado muito bom, que a primeira parte ali do tratamento eliminou quase 100% da doença, que eu nem precisei fazer mais coisas que era prevista lá no início. Então, assim, eu digo que o tratamento integrado salvou a minha vida. Porque como eu já estava totalmente adoecida emocionalmente, se eu não tivesse cuidado da minha mente durante o tratamento, eu não teria conseguido lidar e encarar da forma que eu consegui. Você fez tratamento particular ou no São José, no Santa Bárbara? Não, fiz tudo pelo SUS, daí o tratamento. Tudo. No Nacon, ali em Criciúma. Eu perguntei porque, no caso da minha mãe, o erro foi, não é um erro, mas o que aconteceu, a diagnóstico tardio. Então, tipo assim, ela teve uma trombose, Sim. que na verdade não era trombose, era o tumor já pressionando a perna ali e tudo mais. Então, tipo, quando eles descobriram, já tava em metástase, já tava com nódulo por todo o corpo, já não tinha mais nem como fazer químio nem nada, entendeu? Foi então, o que aconteceu com a minha mãe também. Já aconteceu com a minha tia, minha tia já no início, ela conseguiu retirar. Porque no caso da minha mãe, ela tava há 15 anos já, tipo, tendo câncer, no caso, né? Enfim, aparecendo e tudo mais. Ela tirou o útero, depois ela teve embaixo do pé e por último foi na pele, câncer de pele.
que ela era muito clara, pegava muito sol, tudo mais, e ela já, isso todo ano fazendo O acompanhamento, isso, né? todo ano. Mesmo assim, não... Por isso que eu falo, tipo assim, o diagnóstico também, o preventivo dessa forma, somente quem tem muito caso de câncer, ele muitas vezes salva, porque não adianta, depois que Sim, tiver num certo total. estágio de... É muito difícil voltar, muito difícil mesmo. É bem difícil. Eu sei porque eu acompanhei lá 5 meses dentro do hospital, Uhum. e como eu dizia assim pro pessoal, tipo, no quarto da minha mãe, ela tava lá, uma senhora e tal, daqui a pouco a senhora não tá mais lá. Então é algo bem doloroso, assim, pra quem passa. É bem doloroso. Porque a minha mãe ficou 5 anos tratando. E eu lembro que ela tinha recebido praticamente uma... Eu lembro muito dela falando dessa frase, assim. Eu vou pegar uma folga dos médicos agora. Assim, que tinha dado tudo bom os exames dela. E isso foi final de dezembro de 2014. Novembro, dezembro. E aí, fevereiro, março, ela começou a apresentar sintomas e abril ela faleceu. Foi muito rápido, porque também foi algo que voltou de uma forma muito agressiva e se espalhou pelo corpo, assim, muito rápido. Então, não tinha mais o que fazer também. Quando ela chegou nos médicos, já não tinha mais, assim... Eles falaram, né? Se a gente entrar com tratamento agora, só vai deixar ela mais debilitada Só vai adiantar ainda, né? enfim. Então... casos e casos. Realmente, o diagnóstico precoce faz toda a diferença e aumenta total as chances de cura, né? Mas também já vi histórias de pessoas com metástase que se curaram, que os médicos falaram que não tinha mais cura, mas que conseguiram Não, reverter eu a digo mais a situação, questão né? do generalizante, uma porcentagem, né? Normalmente Isso. quem tá no início, querendo ou não, tem mais chances, né? Não quer dizer que quem tá em mestrado não tem chances, né? Mas é realmente um a trabalho chance é mais bem complicado, maior. né? Sim, É a nossa. estatística. É isso, Isso, exatamente. São os fatos, né? Tem todas essas informações, realmente. Exatamente. É por isso que a gente estava tanto falando do assunto como um processo individual. Mas também essa individualidade, quando a gente fala do processo de tratamento não tradicional, né? Como ele também traz um certo tipo de cura, que talvez era algo que já precisava, independentemente do câncer, né? Que é a cura emocional. Isso. E o quanto a gente vai deixando isso de lado e só vai procurar ajuda quando a pessoa tá no limite. E aí existem vários tipos de limites, né? Existem as pessoas que chegam num fundo do poço tão fundo que procuram desviver-se. Tem pessoas que desenvolvem doenças. Tem pessoas que se afastam de todo mundo, de relacionamentos, de família. Então, cada um é um mundo quando se fala no sentido emocional da coisa. E quando tu encontrou nisso, né? Encontrou isso até emprego, encontrou até trabalho nesse meio, eu acho que tu viu o quanto existia demanda, né? Dentro dessa Sim. parte. E o quanto, na verdade, faz diferença. Porque fez tanta diferença pra mim, né? Como eu disse, eu não teria conseguido encarar se eu não tivesse ajuda psicológica ou terapêutica. Porque como eu já estava com a mente adoecida, e durante o tratamento, mesmo eu tendo o acompanhamento, eu tive um período, assim, bem depressivo, que eu digo assim, que eu já estava me entregando de novo para aquele emocional adoecido, e isso influenciando muito ali, né? No dia a dia, assim, e no decorrer do tratamento. Que eu lembro que eu fui numa consulta, assim, e peguei aquela folha, assim, foi a primeira... Era um encaminhamento para o primeiro ultrassom, depois da primeira fase do tratamento. E aí aquela folha, assim, tava o meu nome e tava toda a descrição da doença. Tudo que eu falei pra vocês ali dos exames de, tipo, dos focos ali no fígado, histórico da mãe e tal. E daí eu lembro que eu olhei pra aquela folha e pensei assim, eu não acredito que é eu que tô vivendo isso. Parece que foi o dia que caiu a ficha, assim. Eu olhei assim, nossa, é meu nome que tá aqui nessa folha. Eu tô passando por isso mesmo, sabe? Então, aí foi justamente nesse dia que eu fui até o grupo que eu participo hoje também, que a gente faz o trabalho social, que daí eu fui em busca de me reconectar, assim, com a minha fé. Porque realmente eu estava bem afastada, né, da minha fé, de Deus, enfim, como eu já estava, assim, um período antes, até porque quando eu vivi tudo isso com a minha mãe, eu cheguei a questionar Deus, sabe? Por que ele tinha feito isso com ela? Por que tinha acontecido isso, né? Eu não aceitava, eu não entendia. Então, eu acabei me afastando muito de Deus também. Mas eu acho que é um processo natural, né? A gente vê Deus, né? Cada um com a sua religião e com a sua forma de acreditar em algo como
um ser bondoso, que zela pela gente e tudo mais, aí tu vê coisas ruins acontecendo e tu não entende o porquê. Né? Tu olha pra aquela pessoa, tu acha que ela não merece aquilo, né? Imagina quem é a mãe da gente, né? É. A gente olha, a gente coloca nossas mães num pedestal tão alto e elas são tão importantes pra gente que quando você vê elas passando por isso, tu não, mas não faz sentido. Ela não, entendeu? Qualquer outra É. pessoa, mas ela não. E é muito o que a gente comenta, né? Eu e a Ananda, como a Ananda já passou também, né? Que tem uma fase que a gente se pergunta, tá, mas por que comigo, né? Mas a gente também tentar o outro lado, né? E por que não eu? O que eu tenho de tão especial, de diferente dos outros, que também não posso passar por isso também, né? Pelo mesmo que tantas outras pessoas passam, né? Uhum. Tem esse ponto também. Eu acho que vira um sentimento tão ambíguo. É. Eu lembro que eu te vi. Nossa, é engraçado, né? Eu e a Luísa, a gente se encontra é sempre é no ensaio, é na rua, ou é um dia muito específico, uma festa do mailing, que tu tinha o ingresso pro camarote e as meninas não tinham, daí tu foi só dar só uma volta. Ah, sim. E a gente se viu, e tu veio e tu me desse um abraço tão Verdade. forte, assim, fazia um tempo que a gente não se via. Tu me deu um abraço tão forte, assim, que tu já tinha passado, né? Já tinha feito a última químio e tal. Acho que eu já tinha feito até a cirurgia. Acho que naquele- já. É, eu acho que Aham. já. E aí a gente se abraçou, assim, conversamos um pouquinho. E aí aí tu falou assim pra mim, Grazi, parece que é agora que tá caindo a ficha. Uhum. Daí eu brinquei que até contigo, isso é a culpa do sobrevivente, né? Ela disse exatamente. É. Exatamente esse sentimento. Igual o porquê eu e o porquê não eu, Uhum. acontece também nessa mesma parte que é a parte da cura, né? É. Eu acho que foi bem quando eu consegui me reconectar, assim, com a minha fé, que daí eu reacendi de novo e, tipo assim, vamos que vamos agora, eu não posso mais me deixar cair, né? E aí, toda essa ajuda, assim. Aí eu consegui começar a levar tudo de uma outra forma, mas depois que tudo passou, é que eu penso assim, nossa, nem parecia que era eu que tava vivendo Tive no isso. automático, né? Aham. Vai passando, parece que tá vendo de fora, assim, é uma loucura. Isso. Até hoje, eu ainda falei pra ti aquele dia, né? Que eu olho as fotos, né? Assim, tudo que eu passei, e eu olho assim e penso, nossa, fui eu que passei por isso, fui eu que encarei isso dessa forma. Parece meio surreal, né? Uhum. É quase um processo de despersonalização, né? Tem É. muitas pessoas que passam por isso, né? Que não conseguem mais se conectar consigo mesmo e parece que estão vendo a vida de fora. Uhum. Eu acho que é total isso. Tu até tinha me falado, né, Grazi? Parece que o corpo entra num processo de autodefesa, né? Isso. Vou entrar no automático pra parece que pra automaticamente se defender e não sofrer tanto. Isso foi o que a psicóloga explicou depois. Que meu próprio cérebro, minha própria mente abafou aquele período ruim, assim, né? Aqueles momentos depressivos, assim, porque, não, tipo, agora eu não posso sentir isso, agora eu tenho que ser forte e ligou o modo defesa ali e vamos que vamos. Não tem tempo pra isso, né? É, não tem tempo pra isso, foi praticamente isso. E agora, lembrando, quando eu fiz a matê ali do aniversário, eu lembro que, né, a gente se conhecendo durante a maquiagem ali, daí a gente comentou, né, tu era amiga da irmã da Nanda e tal, e aí eu lembro que eu falei, nossa, eu admiro muito, né, a Nanda por tudo que ela passou, a história dela, sem nem me dar conta que eu já estava, sem nem saber que eu já estava com câncer, né. E foi justamente ela que foi a minha referência e que me alertou de eu buscar ajuda terapêutica e psicológica durante o tratamento. Porque ela não teve na época, né? Ela tinha 20 anos, e é aquilo que a gente já comentou, né? A nossa mentalidade, né, era diferente, ela disse que era muito fechada também para isso, para se abrir para uma terapia. Só porque depois de muitos anos é que veio também a carga emocional. E aí foi onde ela buscou ajuda terapêutica para lidar com isso, para entender certas coisas, né? E aí ela até entendeu o porquê que ela havia desenvolvido a doença, a parte emocional que levou, né, que contribuiu. Então foi ela que me alertou, assim, tu tem que buscar ajuda durante o tratamento. E aí eu busquei, né, as terapias integrativas e a psicóloga. Aí teve fase também que eu entendi que era melhor eu tratar a parte, né, mais a terapia integrativa para tratar os traumas, os conflitos, a parte emocional ali do passado. E aí foi o que me transformou, assim, que fez muita diferença, né? E aí ela me alertou muito, né? E é algo que eu também quero destacar aqui.
o tratamento integrado, ele não anula o tratamento convencional, né? O tratamento convencional é muito importante, porque Um vai auxílio, tratar na verdade, do teu né? corpo. Ele é um auxílio, né? Isso. As terapias integrativas, elas complementam, né? O tradicional ali, a medicação. Até porque eu acho que essa parte mental tem muito a ver com questão hormonal, questão de estresse, questão de tudo isso. Então, que libera, enfim, não sei, não vou saber falar o termo técnico, enzima, sei lá, o hormônio, alguma coisa, que vai prejudicar cada vez mais. Eu acho que tem a ver com isso também, né? Sim, sim. Porque, assim, nos primeiros meses ali, eu tava me conectando muito com a doença também. E foi a terapeuta que me disse, né? Me deu um puxão de orelha, assim, para de te conectar com a doença. Tem que conectar o que cura. Então, se eu continuasse alimentando aqueles pensamentos, aquele sentimento, com certeza ia influenciar ali na doença e no tratamento. É, porque parece que o nosso corpo ele é um reflexo da nossa mente, Total. né? Certeza. Eu até conversando contigo hoje, e a gente fala de tanta coisa, né? Eu falo, Luiz a gente senta e a gente conversa de tudo. A gente De fala tudo. de tudo, desde o programa de TV a religião. A filosofia A que tava filosofia- falando ali que antes. eu falei pra ti que hoje de manhã eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que Kant disse que a gente só tem a verdadeira sensação de liberdade quando você faz aquilo que você não quer. Então, daí tu ficou olhando assim pra mim, o que quer dizer isso, né? É. Não, o momento tu só é livre de verdade quando tu tem a liberdade de fazer aquilo que tu não quer, quando tu não é só escravo dos teus desejos. Daí nós, pois é, né? Eu falei pra tu, como é interessante, né? Eu ouvi um negócio de manhã, era um cortezinho, assim, de podcast e tal, com um filósofo específico, um professor lá, e já te desperta um pensamento diferente. Então, imagina uma terapia que tu tá focando exatamente naquele processo de cura. Mas, voltando a um assunto que eu achei muito legal, que eu até já conversei com clientes também que já passaram por processo de câncer, que é a rede de apoio. Sim. E assim, tu não tinha um apoio que para muitas pessoas é extremamente importante, que é ter a mãe, né? Mas tu teve uma rede de apoio incrível, que eu tive a oportunidade de acompanhar de longe também, que são os focos de amizade. A Fernanda como uma pessoa essencial, né? Como Sim. referência que já passou por isso. E as amigas que tu tinha também próximas de ti ali com muito carinho e com muita Sim. fé junto contigo também. Eu sou muito grata, assim, eu me sinto até muito abençoada, assim, né, de todas as pessoas, assim, que eu tive próximas, amigo, família, que realmente é o que faz muita diferença e nem toda pessoa tem. E muito também porque as pessoas, às vezes, não sabem lidar com a situação. Não é por mal que elas se afastam ou que... É porque elas realmente não sabem lidar com aquilo, né? Tanto que que eu tava contando ali antes, né? Teve pessoas que só depois que eu havia passado todo o processo que vieram falar comigo, Isso é verdade. né? Porque muitas vezes elas também não queriam levar pra mim um sentimento ruim. Então, Às vezes a pessoa não vai conseguir nem te olhar com um sorriso. exatamente. É isso. Foi, nossa, eu ouvi isso até de familiares, assim, que falaram, nossa, eu rezei muito por ti, tava acompanhando, mas eu não fui te ver porque quando eu pensava, assim, me dava vontade de chorar e eu não queria chegar lá chorando pra te ver, né? E às vezes quem tá passando no momento acaba não entendendo isso. E a importância de quem tá próximo deixar a pessoa à vontade também e não deixar de convidar, porque assim... de convidar para fazer as coisas, para um almoço, para um passeio, porque por mais que a pessoa esteja ali em tratamento e que muda muita coisa na vida durante aquele período, mas ela ainda tá viva, né? Ela tá viva, então ela precisa continuar vivendo. Eu até aprontei umas coisas aí que foi até assim, né? Que eu acho que os médicos não recomendariam, sabe? Mas eu não deixei de fazer nada do que eu queria durante. Então, claro que tinha dias que eu ficava mais debilitada, né? Tinha que respeitar e descansar, porque o corpo também precisava de descanso para se recuperar. Mas quando eu tava bem, eu aproveitei. Eu fui em festa, eu fui em show, eu ia pra praia nos horários que o médico me permitiu. Até porque, assim, eu acho que durante esse processo a pessoa tem que buscar fazer o que ela gosta e o que faz bem, porque também vai ajudar no processo de cura. Não, é muita coisa, né, que ajuda, que influencia. Então, assim, você já tá vivendo um período ali em que você parece que tem a sua vida sequestrada por um tempo, né? Que a sua vida fica em função só de tratamento, o médico, o exame. Então, se você começa a deixar de fazer aquilo que também faz bem, né? Vai anular cada vez mais. Então, assim, procurar o pessoal continuar convivendo, tem vontade de chamar a pessoa para fazer algo, convida. Deixa ela dar a resposta de sim ou não, se ela tá bem ou não.
Porque se deixa de convidar, ela começa a se sentir excluída, né? Poxa, agora eu tô assim, ninguém mais me chama pra fazer nada, porque acha que eu não posso, né? Enfim, e às vezes a pessoa quer proteger, os outros querem proteger, não é por mal que deixa de convidar. Mas eu acho que é melhor deixar a resposta pra pessoa mesmo decidir, né? E fazer a escolha. Exatamente. E eu tive muito também isso, assim, com os amigos, a família. Teve o período que eu também deixava de ir, assim, que daí, não posso isso, eu não posso comer aquilo. Teve uma fase mais radical, mas eles não deixavam, sabe, de me chamar, assim. Aí, quando eu comecei a entender mais, eu digo, não, vou viver, porque realmente eu tinha que me conectar àquilo que ia me fazer bem, aquilo que ia ajudar na minha cura e não com a doença. Então, parar de ficar assim, Não se entregar, né? Exatamente. Eu acho que é o mesmo fato da depressão, assim, a pessoa não pode se entregar. Tipo, eu já tive depressão, tratamento, a gente não é que eu já tive, né? A gente convive com isso, mas a gente aprende a lidar. Tipo, eu fiz tratamento 2 anos com psicólogo, um abraço pra Sônia, que me ouviu por muito tempo, e ainda pretendo voltar. Só que eu acho que a gente começa a lidar, quando a gente começa a ver os sintomas aparecendo de novo, a gente começa a voltar. Tipo, no meu caso, eu começo a ficar querendo ficar sozinho, eu assim, não, vou sair, vou fazer alguma coisa, senão a gente acaba se entregando. Eu acho que o câncer é a mesma forma, a gente vê, principalmente no hospital, a pessoa que convive no hospital, a gente vê muito isso, a pessoa desistindo da vida. Até por isso que é legal os trabalhos dos médicos, os trabalhos dos músicos que vão lá, palhaços, principalmente o pessoal da criança, que é onde que eu acho que mais afeta essa questão, é não deixar se entregar, porque depois que se entrega, tchau, não adianta. Tu tem que lutar. Acho que é isso. Essas ações, assim, nossa, é incrível o pessoal que faz assim. A diferença que dá, assim. Sim. Eu lembro que eu tava fazendo tratamento no período da Páscoa, e aí ela era até paciente também, ela se vestiu de coelhinha e foi lá. E, nossa, naquele dia mudou total a energia, assim, do lugar, né? Só aquele pequeno gesto fez uma grande diferença, assim. Então, é isso, né? É realmente se conectar ao que traz benefícios. Eu tive a oportunidade de de fazer as fotos quando tu raspou a cabeça. As meninas me falaram, na verdade, elas me convidaram pra ir. Por causa, não sei, né, da amizade que a gente criou de Sagrada. A Elo vai cortar o cabelo aqui e tal. E eu me ofereci, será que ela se importa de botar umas fotos? Despretensiosamente, assim, pra registrar o momento. Como ela tá encarando isso de outra forma, vamos registrar esse momento, por que não, né? Tornar esse momento bonito. E a gente até fez as fotos e tal, né? Vocês tiveram um momento lá entre vocês rezaram, deram um beijo na cabeça. Nossa, foi incrível os registros, né? E a gente até fez um reels até desse momento. E também foi os meus votos de cura pra ti também, né? Um presente, né? De alguma forma. Foram aquelas fotos. E depois a gente fez um ensaio diferente também, que foi o teu ensaio quando tu tava com a cabeça totalmente raspada, os girassóis, todo o significado que a gente deu pra aquele ensaio também. Agora falta o último ensaio agora, que é eu acho que é o top total, que é o curado 100%. É verdade. Tem que fazer um álbum dessas fotos desse jeito. Fazer uma sequência, né? Nossa, mas aquelas fotos que tu fez, eu ainda, de vez em quando, olho assim, realmente, é bem o que... Eu lembro que quando tu me enviou as fotos, né? Tu falou, Elo, que isso seja um dia, né? Lembranças de um desafio e que passou, né? E que tu superou. E realmente, hoje eu olho com muito carinho, assim, aqueles registros e... eu acho que a fotografia, ele tem esse objetivo também, né? Além de registrar e eternizar, ressignificar, né? Eu acho que a fotografia tem esse poder de... tu poderia olhar de todos os ângulos aquelas fotos. Poderia olhar por tristeza, mas não, a gente quis trazer um olhar diferente, né? Um olhar documental de cura, vamos uma nova fase agora, a gente vai pular mais uma etapa. E vai ser esse, né? Esse processo de desapego da imagem, que pra nós mulheres, né? O cabelo, a nossa imagem, ela é muito forte pra gente, né? O desapego da vaidade, ou ao contrário, vamos se apegar muito mais à vaidade agora, pra peteca não cair, né? Isso. E a gente conversou sobre isso, né? Tu falou pra mim, tipo, Grazi, a minha autoestima era diferente antes, e como ela foi durante e o agora, né? Como tu viu mais validade, né? Na tua vaidade depois disso. E foi, assim, o acompanhamento que eu tive que fez total diferença nessa questão da autoestima, de eu me ver de outra forma, né? Porque foi quando eu tava com a aparência mais modificada que despertou em mim a vontade de eu me arrumar mais, de eu cuidar mais de mim, né? Até porque, assim como o Fernando falou, né?
É a gente não se entregar, porque, claro, tem muita pessoa nos ajudando, né, nesse processo, os médicos, família, amigo, né, quem tá ali acompanhando, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E a parte de terapia, né, enfim, ela vem justamente para ajudar a gente a lidar com esses sentimentos, porque não é de um dia para outro que a gente deixa de sentir, né? E depois que eu passei todo o processo, eu também, né, caí ali num período depressivo. E se eu não tivesse com todo esse acompanhamento, não teria sabido lidar e identificar, que foi o que tu comentou. Eu também, né? Até hoje me policio quando eu vejo que, nossa, mas não, tá estranho, tô querendo ficar muito em casa, não tô querendo sair, não tô querendo conversar com ninguém. Opa, tá na hora de eu buscar ajuda ou ver o que tá... Me autoanalisar, como tu comentou antes ali, né? Então, tudo isso fez uma transformação tão grande, não só no resultado do tratamento, como também na autoestima, na minha percepção de entender os meus sentimentos, as emoções. E me apaixonou tanto que foi onde eu resolvi mudar de profissão e me tornar terapeuta para estar levando isso para outras pessoas, né? E trabalhar também a forma preventiva, porque a gente cuidar da nossa saúde mental é uma forma de prevenção, não só contra o câncer, mas contra diversas doenças ou outros problemas que, né, a saúde mental e emocional adoecido levam a gente a ter, né? No geral. A gente é muito reflexo do que a gente pensa, do que a gente... Não é só o que a gente come, com quem a gente anda, né? Também tem esse papo, né? De medir quem tu andas, quem tu és, mas também o como tu pensa, né? E como tu lida com a vida. Eu acho isso bem importante. E são coisas que parece que a gente só vai entender depois de um certo... Ou passando por um período de muita dor, que foi o que a gente até conversou hoje. Parece que a gente muda no desconforto, né? Ou talvez um processo natural de maturidade mesmo. Talvez a menina aí de 16, 15, 16 anos, às vezes a gente lida muito com esse público, né? As mães falam, ai, eu não entendo ela. Né? Parece que a gente chegou numa fase, eu e minha filha, a gente não se entende mais. Porque realmente, às vezes, nem ela tá se entendendo. Exato. Porque é um processo natural de maturidade, de autoconhecimento, que talvez tá faltando ali uma terapia, um profissional de fora para ajudar. A mãe também não tem a obrigação de te entender por completo. Porque, né, nós seres humanos somos seres complexos, né? Isso. E também o processo da dor. Que para muitas pessoas, cada um é de uma forma. Né? Uns é perdendo um ente querido, né, Fernando? Outros é passando na pele por essa situação e vendo dessa ótica profunda e interna, né? E vendo o quanto a vida muda a partir daquilo ali. Porque ali são, parece que, processos decisórios, né? Sim. Se eu lidar assim, a vida vai dessa forma. Se eu lidar dessa forma, a vida... E aí? Como é que eu faço? Eu acho que o primeiro de tudo é a aceitação, independente da situação que tu tá passando. Porque se tu lutar contra... vai ficar cada vez mais pesado e pior. Então, assim, no caso do câncer, né? O tratamento, ele é super pesado. Ele traz muitos efeitos colaterais. Ele destrói as células cancerígenas, mas destrói muita coisa boa do teu corpo também, né? Enjoo, fica dia sem se alimentar direito. Mas tu entender que aquilo faz parte do teu processo de cura e tu aceitar, faz diferença. Porque se tu lutar contra, se tu for ir no dia do tratamento reclamando, né? Com má vontade, a forma que tu recebe a medicação também faz diferença nos Tem efeitos. pessoas que não conseguem ver, tipo, conseguem ver o lado bom, né? Tudo é lado ruim. Então eu acho que isso é a pior coisa. Vou dar um exemplo, tipo, tem gente que é mais sensível também. A questão que tu falou, a filha, o filho, às vezes o pai não tem a sensibilidade de ver o que tá acontecendo. Entendeu? Então, tipo assim, eu posso dizer, tipo assim, que eu sou sensível a isso porque eu vejo diariamente isso. Eu sei quando meu pai não tá legal, meu pai... que não sabe tem esquizofrenia, então eu sou o pai dele praticamente. Então, tipo, eu tenho que saber, tenho que perguntar, tenho que forçar pra ele falar, ele não consegue saber. Então tem tudo isso, entendeu? Então, tipo, a gente tem que notar o detalhe pra saber como é que aquela pessoa tá. Porque às vezes nem a pessoa que tá dando mais sorriso no dia, às vezes tá pior no dia. Exato. Então acho que é isso, né? Também ter esse cuidado, essa sensibilidade que às vezes um profissional vai ter e a pessoa do outro lado não vai ter. Então acho que volta muito pra essa questão. Isso, muito que tu falou ali no início, né? Que às vezes a gente fala pra uma pessoa próxima, não vai ter a mesma visão que um profissional tem, né? A visão de fora ou detectar onde que tá a raiz do problema, né? É porque a pessoa que tá no teu dia a dia contigo, ela também tá com os problemas dela.
né? Ela tá ali te ajudando, ela tá tentando, mas ela também tem as particularidades Mas ela nem dela. sabe lidar com os delas, né? Aham, daí- Isso. e tá tentando dar suporte pra outro. Então, isso é o bom do profissional, né? Ele é Me escreveu. Aham. Mas ele tá ali preparado, né? Ele estuda pra isso, também tem o seu próprio terapeuta, provavelmente, Sim. porque pra te ajudar outra pessoa, tu também tem que estar sendo ajudado. Sim. É aquele, eu acho que é quase uma corrente, né? Cada um no seu elinho ali pra transformar aquilo numa Isso. fortaleza, realmente. Eu vejo isso por mim, assim. Quando eu fiz terapia nesses 2 momentos que foram momentos diferentes, cada psicólogo me trouxe um tipo de pensamento e uma fortaleza diferente com relação àquele momento, sabe? Que se eu falasse pra alguém conhecido, por nada, ou ele ia desmerecer a minha dor, aquilo que a gente tava falando antes, ou ele ia dizer, ou ia me dar um conselho errado, porque é a visão de vida dele, Isso. né? Não uma visão talvez mais ampla, mais estudada sobre o assunto. Então, fica a dica, né, gente? Procurem um profissional, procurem um psicólogo, procurem um terapeuta, alguém que você se identifique, né? Isso. Que o santo bata, né? Porque eu acho que é o que mais importa Tem. também na terapia. Tem que Confiar, ter, né? Isso, tem que ter uma conexão ali. E é assim, foi num profissional que não gostou, não desiste, Vai procura outro. Né? Porque às vezes também tem isso. Foi o que aconteceu comigo, eu não tinha essa percepção. Eu fui no profissional, não me identifiquei, né? Assim, não trouxe muita diferença pra mim, e aí eu acabei deixando de lado. E eu era muito o que tu comentou ali, de a pessoa que sorridente, alegre, mas que abafava e escondia todas as A dores. minha psicóloga disse que quando eu conto mais piada é que eu tô pior. Porque eu tenho a mania de disfarçar nisso, entendeu? Então, botar as máscaras que eles falam, né? Colocar as máscaras de tá sempre bem. Às vezes é um momento que tu não pode estar realmente mostrando que tá mal. Eu vou dar um exemplo. Meu pai tava pensando no que aquilo que tu falou, tipo, tinha desistido da vida. Minha mãe era pessoal dele. Então eu tinha que estar lá todo dia bem. Mas eu tava pior que ele, às vezes. Tanto que no dia que eu fui levar ele na psicóloga, a psicóloga falou assim, sabe que é tu que tem que estar sentado nessa cadeira, né? Eu disse, eu sei, mas ainda não é a hora. Deixei mais um pouco. Porque é muito isso. Quem cuida também precisa de cuidado. Com certeza. Às vezes é o que mais precisa. Às vezes é o que mais precisa, exato. Tanto que eu continuo hoje também, né? Com terapia com psicóloga, quando eu vejo necessidade, também busco as terapias integrativas, porque hoje eu sou terapeuta integrativa, uso as técnicas diariamente comigo, mas eu preciso muitas vezes ser atendida por alguém também, né? Também ouvir essa visão de fora. A Porque gente- eu sou ser- terapeuta, mas eu continuo sendo ser E humano querendo com ou os não, tu meus absorve problemas. muita coisa ruim, né? Porque Também. como tu lida com os problemas das pessoas, tu vai absorvendo muito, né? Então tu ali começa a, querendo ou não, pesar, né? Então uma forma de, às Isso. vezes, tu tirar quando a gente ia conversando sobre com alguém, né? Exatamente. Mas assim, Fernanda, eu digo, acho que não desmerecendo teu trabalho, mas acho que todos os trabalhos que você lida com pessoas, cada pessoa parece que ela leva um fardo pra ti, sem querer, Sim. né? Que às vezes a pessoa ali tá ali com problema e tal, ela tá tentando ressignificar aquilo, aí vai lá pro estúdio do Fernandes, tá? Eu quero cantar essa música aqui que eu fiz pra fulano de tal pra homenagear, daí vai aquela música com toda aquela carga Isso emocional aconteceu essa semana. que tá, Segunda-feira. que tá produzindo e pega em ti, sem querer. Uma coisa que nem era tua. Vou te dar um exemplo, ó. Eu até postei no Instagram, tipo, a Elo vai saber também dizer isso. Depois que a gente perde alguém, aquela pessoa, a gente dá valor pra outras coisas. Tudo tem um significado, tem um valor, não um valor. Isso, não um preço. valor. Valor, exato. Tipo assim, eu comprei a primeira guitarra que a mãe me deu. Comprei de volta. E quando ela me deu, quando eu vendi ela, pô, era só uma guitarra. Hoje não, eu disse, pô, cara, essa aqui é a guitarra que a mãe me deu. Eu lembro do momento que ela entrou no meu quarto de surpresa. Então acho que a gente tem que aprender a dar valor. Espero que ninguém passe porque a gente passou tão cedo, né? Exato. Eu perdi a mãe com 20 anos. Então, Eu tinha 23 também, a mesma então fase. tipo assim, a gente fica com esse sentimento, pá, e o que ele tá mostrando isso aqui pra ela. Eu acho que isso é o que mais dói. Mas acho que também é uma forma de a gente ver a vida de outra forma. A gente conviver com a vida de outra forma. E eu acho que as pessoas, eu falo isso muito com alguns amigos meus. Esse é um tema que eu falei pra Grazi. Um momento eu posso chorar, é normal, tá? Porque isso é uma coisa que Tudo certo. me machuca bastante. E às vezes as pessoas reclamam de tudo, cara. Eu falo assim, para de reclamar, cara. Tá vida tá tão boa, para. Outras vezes tá 80-20, tá 20% ruim, 80% bom. Foca no 80%, resolve o 20%, não arranja mais problema. Resolve os problemas, não cria mais problemas, né? Isso. Porque tem coisas que a gente já viveu que é muito pior. Que aqui no momento eu assim, cara, se hoje pegar fogo na minha casa, eu tô nem aí. Aquilo ali é muito mais importante pra mim. Então acho que é isso, acho que a gente tem que dar valor às coisas, que a gente tá ao nosso lado, o convívio, isso aqui,
né? Acho que isso é o mais importante do que às vezes um material que só tem preço, Sim. não tem valor. Acho que é basicamente isso. É, pra mim, a, assim, né? gente precisa, né, do material pra estar aqui vivendo Claro, e claro, tal, vamos dizer que- mas a gente não pode botar como prioridade. Não pode ser a prioridade na nossa vida. E, assim, valorizar principalmente a nossa saúde, porque muitas vezes, né, e eu fui essa pessoa e me policio até hoje pra não ser assim de novo também, de colocar, às vezes, o trabalho em primeiro lugar, né? Às vezes, tipo, tá sentindo mal, exausto e continua ali trabalhando e tal, e acaba adoecendo. Aí, tipo, como que você vai estar bem pra trabalhar se você não É uma cuida da fuga, sua né? saúde? Então, primeiro de tudo hoje, né, ainda, porque assim, eu vivenciei o que é não ter saúde pra fazer o básico. Assim, de sentir um cansaço absurdo pra tomar um banho, que era o efeito da quimio vermelha, que foi a mais pesada. Parecia assim que eu tinha corrido uma maratona quando eu saía do banho, de tanto cansaço que eu tinha. E daí eu vi, nossa, olha só, né? É algo tão corriqueiro, tão simples, né? Tomar um banho. Tomar um banho, olha só, não tô tendo disposição pra tomar um banho. E daí eu pensava assim, nossa, quantos dias eu podia estar lá caminhando, correndo na beira da praia e deixava de fazer isso. E hoje eu quero estar lá e não posso, não tenho força pra isso. Mas tem aquela coisa, é o que é mais fácil a gente falar, né? Tipo, eu tô falando aqui, mas pergunta se o Fernando tá indo no psicólogo direto. Não tá, entendeu? É muito mais fácil a gente falar e ver o que tá acontecendo do que realmente fazer, entendeu? Então eu acho que é isso. Às vezes até o apoio dos amigos, da família vai interferir muito nisso. Às vezes a pessoa, eu não quero ir. Às vezes ela quer, mas ela não tem coragem. Então vai lá, leva aquela pessoa, ajuda. Eu acho que falta isso às vezes. É, A empatia das pessoas de querer assim, às vezes a pessoa vai dizer, óbvio que eu vou te dar um exemplo. A pessoa tá com um problema, um exemplo. E ela não quer passar por aquele problema. Se tu perguntar pra ela que ela tem que ir lá, ela vai dizer que não, óbvio. Mas ela precisa, né? Às vezes eu acho que tem muito disso, da pessoa ao lado, levar aquela pessoa lá. Mesmo que ela não queira, às vezes fazer o bem pra ela, né? isso. Então, é igual eu falei antes ali, eu ajudo todo mundo. Ah, todo mundo fala, não, tem que fazer isso aqui, blá, blá, blá. Mas eu, que é pra fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu não faço. É normal. Tipo, no meu caso, como você falou, trabalho. Eu fiquei 5 anos aí trabalhando igual um retardado, assim, tipo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até hoje. E eu tô vendo as consequências disso já. Então, agora que eu tô buscando ajuda, tô indo no sonista, marquei um psiquiatra segunda-feira. Então, tudo isso até falei com o Jacob hoje. Porque começa a pesar. Começa a pesar de uma forma que tu não vai tendo mais controle, né? Isso. Então acho que... E não tem que ter vergonha nenhuma de falar isso. Eu acho que as pessoas têm que se ajudar. Acho que a gente tem que quebrar cada vez mais esse tabu, né? Isso mesmo. E a gente também cresce, né? Uma coisa muito assim, com essa dificuldade de pedir ajuda. E também é bem isso que tu falou, né? Às vezes as pessoas ficam esperando que tu vá pedir ajuda, mas se tem uma pessoa que tem dificuldade disso, tu vai demorar muito pra pedir ajuda, e aí é quando as pessoas às vezes têm que pegar pela mão e não, Justamente. vamos lá, vamos, né, levar, enfim. Às vezes quem tá ali não tá tendo consciência nem que tá tendo essa dificuldade de pedir ajuda. Total. Mas ela não entende o que ela tá passando, né? Uhum, Ela exato. não sabe o que ela tá sentindo. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais sensível das pessoas, né? Isso. Essa empatia pelo outro, assim. A gente olha de fora, mas será que o outro precisa de alguma coisa? E às vezes é só uma palavrinha de conforto, um elogio. Isso aí. Eu acho que isso conta muito. Não tornar, Conta muito. não tornar a vida da pessoa pesada naquele momento. Às vezes tu não sabe o que ela tá passando. E eu acho que as pessoas estão... não sei se é essa nossa nova geração, assim, cada vez menos empática, mais voltada pra rede social. E acaba sem ter esse É supérfluo, né? essa convivência humana. Eu acho que a individualidade, sabe? Infelizmente, tá cada vez maior. Porque às vezes também o que a pessoa precisa é só um abraço. Às vezes tu nem precisa falar nada. Só abraçar a pessoa naquele dia já vai levar um conforto pra ela, ou às vezes ela só precisa de um abraço e chorar. Já vai aliviar o peso um pouco, assim, pra ela, né? Então, é ter essa empatia realmente, assim, né? A gente trabalhar isso. Uma das coisas que a gente tava conversando também uma vez, que eu até falei pra ti, às vezes a gente tá ali querendo falar alguma coisa pra alguém e tal, e só que às vezes a gente também não tá preparado pra ouvir. Se você quer realmente dar um suporte pra pessoa, seja alguém próximo de ti, fulano, o que tu quer pra te ajudar, não sei o que, tu também tem que estar preparado pra ouvir.
Será que tu tá? Uhum. Por isso que até tu comentou comigo, tem vários amigos que disseram que não conseguiam estar perto de mim. Mas às vezes, por nada, foi até melhor. Uhum. Porque ele não tá, né, ele não tá preparado pra ouvir, nem Não pra vai te agregar, falar. né? Não vai falar. Isso. Então, às vezes o melhor é isso. Às vezes é melhor a oração e jogar energias boas do que às vezes tu tá lá em volta só aglomerando e tornando o fardo da pessoa mais Isso. difícil. Ou fazendo comentários de comparação. Porque eu acho que também esse processo individual, ele é muito... fulana, eu passei por isso, mas foi assim comigo. Sabe, não tá sendo assim comigo. E agora? Às vezes o que funciona pra um não vai funcionar pra outro, né? Eu acho que a Fernanda, ela foi essencial pra ti pelo processo de referência, mas eu acho que em nenhum momento ela... Não, mas faz assim porque comigo deu certo. Não. Eu acho que foi um processo leve, pra mim, procura tal coisa e vê se dá certo pra ti. Percebi que foi muito isso, né? Foi aquele processo, não, eu vou te ajudar a te guiar, mas ver o que vai ser melhor pra ti. Isso, exatamente. Mas faz muita diferença alguém que já passou. Porque em vários momentos durante e até após, de eu conversar com pessoas próximas e elas não têm entendimento porque elas não passaram por aquilo. Então, e é difícil, né? Em qualquer outra situação. A gente não vai entender realmente o que o outro, porque se a gente não passou por aquilo. Então, ter ela, assim, em determinados momentos, assim, principalmente agora no pós, assim, dela falar, não, calma, eu também senti isso, né? Assim, assim, assim e tal. Porque o pós, é assim, tu ficou 1 ano praticamente vivendo aquele modo, sendo paciente. Aí você vai recomeçar a sua vida depois. Eu, por exemplo, eu sabia que eu não queria mais voltar para aquela vida de antes. Né? Que eu não podia, na verdade, voltar para aquela vida de antes. Então, assim, tu recomeçar fazendo tudo diferente, teus hábitos, a tua profissão, né? Vem muito medo, vem insegurança, vem autossabotagem. Então, assim, ela me passou uma segurança. Porque daí eu entendi assim, não, tá tudo bem, então tá normal eu sentir isso após passar por esse processo do câncer. É normal. Né? E eu acho que faz toda a diferença a gente ter essa referência, alguém que entenda, o processo, fala a mesma linguagem. Exato, o processo de ressignificar, né? Então, às vezes é bom estar próximo, né? Eu acho que, não sei, é uma visão minha, assim, de fora. Nunca tive alguém tão próximo, já tive pessoas próximas em outros sentidos, mas não na doença, assim, né? Que é um processo de gatinho, né? É dia a dia, é cada ida no hospital, é cada exame, é cada... São coisas pequenas e delicadas ali que fazem tu moldar até mesmo o teu comportamento. Às vezes tu nem era tu naquele ano. Não era a Heloísa na forma original. Quem tu sempre conheceu. Porque aquele momento ali, ele é muito específico. E também eu acho que vai da delicadeza, né? E do olhar sensível das pessoas de fora também de entender isso. Aquela pessoa que tá vivendo aquele momento, às vezes ela tá ali vivendo até quase outra personalidade pra passar por cima daquilo. Porque eu acho assim, ó, na minha visão e até de outras mulheres que passaram pelo mesmo, ele te desconstrói e depois você tem que se reconstruir. Então, tipo assim, o câncer, ele te desconstrói totalmente. E assim, por mais que eu tenha tido acompanhamento ali e tal, no meu caso, fez eu lidar com as minhas sombras. Então, assim, fez eu ver muito defeito meu que eu não via antes, né? Tipo assim, quebrou totalmente o meu ego. Né? De eu ver defeitos e coisas assim que... Tipo, não que eu fosse uma pessoa ruim, mas hoje eu entendo, tipo assim, não, eu não era tão boa assim quanto eu achava que eu era. Né? Fez eu lidar com as minhas verdades, assim. Então, quando tu cai a ficha disso... Nossa, eu me senti a pior pessoa do mundo, assim, quando caiu a ficha de alguns defeitos meus que eu não via antes, né? E eu levei muito, assim, ó, eu digo tapa na cara até da minha terapeuta, né, na expressão, assim. Deu tipo, meu Deus, não acredito que eu ouvi isso dela. Mas hoje eu agradeço que ela me falou, porque é muito isso, né? A gente tá preparado pra ouvir. Porque eu podia, tipo assim, deixar aquilo que feriu o meu ego e não voltar mais lá, né? Mas depois eu entendi, não, foi muito necessário ela me falar aquilo pra me dar um chacoalhão e eu acordar. A terapia tem muito disso, né? A gente fala de se... Nossa, joga tudo que tá sentindo pra lá e quando vem a resposta, que não é pra te agradar, é pra te ajudar. E nem sempre pra te ajudar são palavras macias, né? Sim. Palavras gostosas. São, às vezes, tu não tá te tocando que tu tá vendo isso. E aí tu, nossa...
dói ali, né? Porque é aquilo que a gente estava falando antes, da mudança, ela vem do desconforto, ela vem da dor, Da ela dor. vem do... Vai, agora eu tenho que... Se eu não fizer nada, eu vou ficar nessa pra sempre, né? E dando uma mudancinha aqui de pauta, mas também falando de rede Sim. de apoio, que era uma coisa que a gente estava falando antes, tu me apontou uma coisa numa conversa nossa, que é a questão do abandono. O abandono da família, não só dos amigos, quando tu falou, né? As pessoas deixam de convidar por receio e tudo mais. Mas existe também a pessoa que não te quer mais na tua vida. Parece que tu vira um empecilho ali naquele ritmo que virou a vida. E tu me citou exemplos que, nossa, me comoveram bastante, assim, eu achei muito forte o que tu me disse. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre, que tu não vivenciou, mas tu viu exemplos, né, nas pessoas que tu começou a conhecer por causa disso. Sim. E até o dado que eu disse foi depois que a gente conversou, né? Que eu vi ali no Instagram, que é o Câncer Sem Tabu, que divulgou que 70% das mulheres que têm câncer de mama são abandonadas pelos parceiros, pelos companheiros. Isso me chocou muito, porque eu não sabia que era um número tão alto. E acontece das pessoas, né, de ver casos assim de pessoas, por exemplo, enquanto eu estava em tratamento, que não tinham acompanhantes lá, não tinha ninguém para ir junto no tratamento. E as famílias abandonam, então as ONGs, as instituições que tem, né, no caso aqui em Criciúma, né, ajudam muito nessa parte. E às vezes não ter apoio do local que trabalhava, né, e também deixa de ter um retorno financeiro, porque nem todo mundo, às vezes, trabalhava com CLT, né? Quantas pessoas aí autônomos e pessoas mais de idade. Então, as instituições entram com essa ajuda, tanto psicológica, como na parte também de ajuda de cesta básica, né? Às vezes, medicação, ou que não consegue pelo SUS também, eles ajudam. Algum tipo de suplemento, uma alimentação mais específica que também precisa, né? E tal. E, enfim... Então, assim, são histórias e histórias, né? E isso dói muito, assim. Porque, às vezes, eu até, assim, teve momentos que eu até me senti mal, sabe? Tipo, nossa, sempre tem alguém pra vir comigo. Assim, não podia minha prima, tinha uma amiga, sempre tinha várias pessoas, sabe? Pra me acompanhar lá, pra eu nunca estar sozinha, né? E, às vezes, eu pensava, nossa, né? Tipo, eu tô aqui e eu via várias pessoas lá fazendo tratamento sozinha. Ou, às vezes, não tendo cuidado nenhum com a alimentação também durante, né, o período que estava lá. Que a gente sabe que tem que cuidar muito também dessa questão. E a parte, assim, de realmente não ter apoio, né? E isso me doía muito. Tanto que eu falava pra quem ia comigo, ó. Quem é meu acompanhante ajuda quem não tem acompanhante. Sim. Ah, na verdade, eu convivi lá um bom tempo, infelizmente, né? Imagina. Que a mãe não saiu do hospital depois que ela entrou. Então, tipo... E eu acho que é uma coisa, assim, que eu acho que todo mundo deveria presenciar, pelo menos, não presenciar isso de uma forma, tá lá, mas ir lá pelo menos pra ajudar alguém, conversar Isso. com alguém. Porque a gente vê muito caso, assim, de... Às vezes a mãe só tem um filho lá que ajuda. E não tem mais ninguém. Então, essas às vezes, senhoras, né, que não tem uma família presente... Ou pessoas que não têm família presente, crianças, né? Infelizmente, a gente vê também lá. Também. E eu acho que muda a nossa visão, né? Aquele fato de agradecer. Tipo assim, ó. Pô, cara, tipo assim, um exemplo. Eu, quando a mãe tava lá, eu comecei a trabalhar muito mais pra dar conta. Porque eu tinha que manter a casa. Sim. Então, a mãe tinha aposentadoria, mas não era tão boa, né? Que ela tinha se aposentado fazia um ano. Então, isso foi uma coisa assim que... A mãe era técnica de enfermagem. Então, como aconteceu? A mãe era técnica de enfermagem, ela se aposentou, cuidou do meu avô no hospital. Meu avô faleceu de câncer. Logo depois, dentro de um ano isso, ela veio a ter o câncer e ela veio falecer. Então, ela, graças a Deus, aproveitou. Ela sempre foi uma pessoa muito feliz e fez o... Eu levo isso, né? Você falou de Deus ali antes. Eu acho que ela fez o propósito dela aqui. E eu acho que foi isso, sabe? Então, tipo, estando lá dentro, a gente vai ver quanto que as pessoas precisam, às vezes, de apoio. Que não tem, né? Isso. Eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado. Eu não tive ainda coragem de ir lá, mas ainda pretendo levar, porque eu sou músico, né? Trabalho com música. De levar a música lá pra... Só que é uma dor muito... Tipo, acho que foi um mês e meio buscar minha tia lá. Então eu já lembrei tudo isso. A gente também passando por um câncer e tudo mais. Então a gente vai revivendo aquilo ali, né? E é um Sim. momento que não... Tu vai saber me dizer, não tem como dizer assim, mas tu tem que esquecer isso. Não, a gente não consegue esquecer.
somente os piores momentos, assim. Então a gente sempre tenta focar nas coisas boas, né? É. Mas é bem difícil, é um tema, assim, que é bem delicado, assim, pra quem conviveu e viveu lá dentro. Viu coisas lá dentro que acho que ninguém deveria ver. Então acho que isso aí só tem que parabenizar os médicos também que convivem com Sim. isso. Porque tu viver sabendo que a pessoa não vai estar mais ali, tendo que confortar a família, é algo, tipo, muito difícil mesmo. Muito difícil, é. E essa visão, assim, né, de que as pessoas deveriam, né, ter esse contato, porque realmente eu acho que Muda a vida, muda a vida. muda Oi, a Eloy, vida. deixa eu te perguntar. A relação dos pacientes com os médicos lá dentro, como é que é? Porque até o Fernando puxou esse assunto, né? Eu imagino que não deva ser fácil pro cara que trabalha todo dia ali, que como o Fernando falou ali, às vezes tu tá com uma pessoa na cama e no outro dia já não tá mais, né? Então eu imagino que Muitas vezes eles já alguns... sabem o que vai acontecer. eu imagino que alguns médicos, talvez eles até esfriem, talvez meio que o paciente, nem dá pra culpar o cara, porque Sim. deve ser uma autodefesa dele também, né? Ele não sei qual a relação que tu teve com os teus médicos, né? Mas tu notou alguma coisa nesse sentido, assim, do cara, tipo, pra ele se proteger um pouco, né? Ele trata a pessoa meio friamente, assim, pode acontecer isso? Tu notou alguma coisa nesse sentido? Então, no meu caso, eu não cheguei a perceber isso, assim, eu só tenho a agradecer os profissionais que me atenderam, porque sempre fui muito bem acolhida, tanto as enfermeiras, quanto a mastologista, quanto o oncologista, né? O oncologista, ele tem uma postura mais séria, assim, mas eu acho que por eu ter esse meu jeito tão comunicativo, às vezes eu acabava fazendo ele rir Se com as abria minhas com- perguntas, Aham. que eu chegava lá, assim, né, falando coisas que ele acabava rindo, assim, porque eu acho que meio que ele não esperava de uma paciente, né? Mas eu vejo, no meu caso, que eles não falaram a real que eu tava lá no início, pra não deixar, acho que, me afetar aquilo. Sim. Né? Tanto que, como eu falei, só fui perguntar certas coisas ali. Tipo assim, não me perguntou, não vou dizer também, né? Tipo... É que na verdade eu acho que o médico ele tenta te blindar, né? Entendeu? Então, tipo assim, Sim. ele tem que caminhar entre a empatia e a seriedade de estar ali. Eu penso que Vendo deve a ser parte difícil, técnica. cara, porque é diferente. Eu tenho tu ser bastante um- amigos que, Sim. uns já formados, outros que estão se formando em medicina, e querendo ou não, eles falam, cara, a gente acaba se tornando mais frio. É porque Só deve ser que- diferente tu Porque tratar quando uma... assim, ó, tu bota, é. pô, pra trabalhar, com atenção, aquela coisa, tu tá focado no colher, trabalho. Isso. Trabalho. É por isso que médicos não atendem Sim. faz cirurgia de pessoas próximas, porque se deixar muito levar ao emocional, tu acaba sendo irracional, tu acaba errando, né? Então acho que tem... Isso. Só que ao mesmo tempo, eu acho que na parte da oncologia é onde tem mais empatia nisso aí, nesse sentido. É. Que a médica sempre vai tentar te falar de uma forma que tu não pese, sabe? Sim. Então... É porque é diferente de Porque tu... imagina, cara, vai marcar a vida de uma pessoa, É né? diferente uma cirurgia emergencial, né? Que tu nem tem uma relação com a pessoa. Tu não Ela tem um chegou contato. ali, machucada, e tu vai resolver, né? E físico, né? a oncologia tu vai estar ali tratando a Convivendo, pessoa ali durante Tu ouve bastante histórias, tempo. querendo ou não, tu tem que ficar com aquele cuidado de... você tem uma empatia, mas eu também não posso me conectar tanto de certa forma, senão vai te abalar. Sim. Deve ser É bem pesado. É pesado, cara. É, pesado. e eu digo até na profissão que eu tô hoje, assim, também. É? Porque eu também não posso... absorver, né? Absorver eu as também coisas. tenho que ter um preparo pra eu também não absorver... Tem que ter uma blindagenzinha, do que tu tava falando ali no começo com a Grazi, tem que ter essa blindagem tua, porque se tu te entrega demais também, tu absorve aquilo Eu ali, né? absorvo aquilo ali. E hoje eu vejo quanto eu era uma pessoa extremamente sensível que eu absorvia tudo e não me dava conta. Então hoje eu trabalho isso pra ter essa visão de uma forma diferente. Mas eu presenciei algo assim mais relacionado ao que tu perguntou diante das enfermeiras. Porque elas também é muito pesado. Elas estão ali o dia todo lidando com todas as pessoas. Né? Elas que estão ali... Desde a parte de trabalho, de cuidado E é um serviço mais braçal, vamos pesado. botar entre Não, e aspas, assim, a né? questão de ir ao banheiro, de acompanhar. Exato, Isso aí é isso a parte aí. que tu vê a pessoa mais vulnerável. Exato. Aí é onde que Porque o pesa médico, mais. ele meio que chega ali pra... Né, na hora que ele Não tem vou dizer que o médico chegar, não né? façam coisas também que... Sim, eu mas digo, a enfermeira tá no dia a dia, né? Onde que é a mais vulnerável da pessoa é a enfermeira que vai cuidar. Ou o Sim. enfermeiro, enfim. E teve durante o tratamento casos delas comentar, né? De eu ver pessoas lá de depois não estarem mais, né? De virem a falecer. E eu tive durante o tratamento, inclusive, uma amiga, assim, que a gente teve uma conexão muito forte e que infelizmente ela veio a falecer. Então, pra mim também foi muito pesado, né? Lidar com isso, assim. Porque é impossível não pensar que
poderia acontecer comigo também. Aí, enquanto a mãe esteve lá, eu lembro de pessoas que a gente conheceu, que frequentou o quarto da mãe, 4 faleceram. 4. Então daí tu começa a ver assim, pô, daí começa a ter aquele olhar, né? E será? Enfim. Sim. Teve pessoas que eu convivi lá que eu soube recentemente, assim, que vieram a falecer. E teve pessoas que eu até soube pela internet, assim, que acabei vendo a nota de falecimento. Então, pra Sim. mim, foi muito chocante também, né? E por mais que eu tenha tido todo esse preparo e continuo buscando, né, lidar com essa parte emocional e tal, mas sempre tem aquele medo antes dos exames, antes da consulta. Essa semana, por exemplo, eu fui lá fazer a aplicação da Zoladex, que é um bloqueador hormonal que eu tenho que fazer a cada 3 meses durante 2 anos. E marquei uns exames, assim. Então, eu já vou... Ai, será, né? Mês que vem vou na consulta e vou... Ai, será que vai estar tudo bem? Como é que vai estar? É impossível não sentir medo e não ficar apreensiva. Gente, fiz uma pausa técnica porque eu estou resfriada, meu nariz começou a abrir a torneira e eu tive que limpar meu nariz, botei o Jacob de substituto bem rapidinho, ninguém notou, tive que sair, mas a gente estava falando disso, do acompanhamento, né, eu estava ouvindo o Fernando ali de fora também, e esse processo de blindagem, né, de tudo, né, quando tu vai ser o cuidador, né, seja, eu acho que em casa também, até os teus amigos, as pessoas, na forma como tu vai falar com a pessoa, como tu vai tratar, tudo isso é um processo de blindagem que tu vai criando com o passar do tempo. Mas quando tu me falou do abandono, que tu me falou principalmente dos companheiros, que é aquela pessoa que tu casa e que tu promete na saúde e na doença, Quando mais precisa, ela abandona. a pessoa, ela, porque eu não soube lidar. Poxa, eu achei, assim, pesadíssimo. Porque a família... Tem familiar que a gente vê uma vez por ano, infelizmente, né? A vida acontece, tá cada um vivendo a sua vida, né? Quando a gente fala de parentes mais distantes, né? Primos, tios, às vezes tu não tem toda essa proximidade, às vezes tu não consegue nem julgar. Coitado, né? Me vê só de vez em quando, aí quando me vê doente, talvez não sabe lidar mesmo. Mas a pessoa do dia a dia, né? Pesado. A pessoa que te escolheu... E aí, quando chega na hora que é a hora que o amor se prova, ela te Acho que deixa. isso é caráter daí que a pessoa não tem. Exatamente. Bah, pra mim foi um dos, assim, foi bem impactante. Não sei se a gente tem uma visão muito romântica da vida. Eu acho que eu e o André, como a gente... E o Fernando também, não vou desconsiderar, também trabalha em evento, trabalha em casamento, canta músicas lindas lá na igreja, vê... E aí, tudo um pouco lindo, né? A gente acredita no amor. Mas já tô quentando casamento, que já vi desandar. E a gente depois vê desandar, né? Mas, assim, por esse fator, sabe, Fernando, saúde, eu acho, assim, uma coisa muito, assim, que tu exatamente falou, é uma questão de caráter. Não, tu não é obrigada a tolerar, nossa, eu não consigo aguentar, mas vai procurar terapia, chora no colo de alguém, procura alguém pra te... Mas abandonar... Ou nossa, de repente, assim, não sabe lidar, pergunta pra pessoa, como que eu posso te ajudar? Eu não sei lidar, não sei ajudar ela agora que ela tá precisando. Pergunta o que tu pode fazer pra ajudar. Ela vai ser a melhor pessoa pra responder. Em muitos casos, a pessoa que tá com a doença tá ajudando mais os outros do que sendo ajudada. Foi o caso da minha mãe. A mãe é uma pessoa sorridente, sorrindo, no final ela ria, levanta a cabeça, para de chorar. E brigava com nós ainda, tipo assim... E porque, claro, ela conviveu a vida toda dentro do hospital, trabalhando, né? Minha mãe trabalhava no hospital também, e por saúde. E nós ali no desespero, e ela sorrindo, ria, se afinava, ria da nossa cara. Então, acho assim, tem que saber lidar dessa forma, sorrindo, Isso. feliz, né? Claro, não, ser feliz até certo ponto, né? Mas agradecer, né? E ajudar, como a Grazi falou. Acho que... não é porque tu não sabe lidar que tu tem que abandonar. Isso não tem nada a ver com isso com o outro. Nada a ver com isso com o outro. Porque eu vou te dar um exemplo. Meu primo não conseguiu entrar na sala lá. Não conseguiu. A mãe foi uma mãe pra ele. Não conseguiu entrar de certa forma. Mas ele tava lá pra fora. Cara, o que precisa? Entendeu? Então eu acho que é isso. Procure o seu modo de ajudar, né? Isso. Dentro do seu... Mas não se faça despresente, né? Não... Joga a pessoa de canto, né? Não quero, também não quero, vou te excluir da minha vida e pronto, né? Porque é aquilo que eu falei antes, às vezes a pessoa só precisa de alguém que esteja ali do lado, só precisa de um abraço. Nem precisa, às vezes, que tu fale alguma coisa, mas ela saber que tu tá ali do lado. Que tu não tá sozinho, que né? não tá sozinho, né? Porque daí vem o quê? Isso gera muito mais coisas. Vem a questão do abandono. Então, assim, modifica a aparência física da mulher.
né? A mulher fica com a autoestima lá embaixo. Então, assim, se é abandonada, olha quantos outros problemas emocionais geram também, além de ela estar passando a doença. Né? Eu acho que a beleza ela não é pra sempre. A gente envelhece igual, né? Não é só por causa de uma doença específica. Claro que a doença ela agiliza certas questões físicas. Mas, gente, bonito tu não vai ser pra sempre. Né? Beleza, ela é passageira. Nossa passagem pelo mundo, ela é a única certeza que a gente tem é que a gente não vai estar mais aqui. Então, o momento em que tudo aquilo que tu prometeu, não tô nem falando na frente de Deus e dos homens, mas tu prometeu pra pessoa. E na hora que tu tá no fundo do poço, às vezes, né? Na situação mais difícil, tu se faz despresente. Pô, me desculpa, mas isso pra mim eu acho que é a coisa mais imperdoável, assim, que eu já ouvi de relato de outra pessoa, assim. Eu sei que também existe caso dos pais, também acho que tão pior quanto, né, tu abandonar um filho e tudo mais, mas eu fiquei, assim, bem comovida, assim, com essa estatística que tu me falou sobre a questão do abandono, não só afetivo da família, mas afetivo do companheiro. E eu acho que mostra daí realmente que não era amor, né? Porque eu acho que quando tu ama alguém, é independente de qualquer coisa. Tu não ama a aparência da pessoa. É aí que tu não dá bola pra isso, né? Exatamente. Ainda mais a mulher, porque, por exemplo, no meu caso, eu fiz a mastectomia, removi os 2 seios, eu ainda não fiz a reconstrução, né? Eu tô aqui, parece que eu tenho peito, mas é só o sutiã aqui pra dar um disfarce. Então, é algo que mexe muito na nossa... Porque é uma parte que é o feminino, né? É algo muito... Não quer dizer que não tem que ter vaidade. Não, acho que toda pessoa tem que ter vaidade, sentir bem e tudo mais. Mas isso não é o mais importante. Isso, né? não é o mais importante, mas para nós mulheres é algo muito muito importante, significativo, muito importante. né? Então, assim, eu ainda lidei bem e tal, mas teve dias, agora, por exemplo, no verão, né? Que eu fui botar umas blusas que nada ficava bom, assim. E daí eu sentei e chorei. Porque agora eu tive que sentir aquilo de alguma forma, sabe? Mas né? Eu falei aquele dia pra eles, agora vamos descontrair, é bom. Gordo, depois de um certo dígito na balança, é o que dá, não é o que a gente quer. É o que serve. E isso é algo que a gente é complicado, a autoestima da gente eu entendo bem como é que é isso aí. E agora eu tô tentando lutar contra isso. Aí eu comecei, né, acho que diante do que eu passo, eu sempre procurei ver o que eu podia ver o lado bom, né? O copo mais cheio do que ver o copo vazio, né? Então eu fui buscando coisas que eu ia me adaptar, né, diante daquilo, assim. Não podia usar uma coisa, usava outra. Então, assim, muita roupa eu não usei esse verão, mas aí eu fui em busca de usar outras coisas que ficariam melhor diante da condição que eu tô. Então, buscando alternativas, porque, claro, nesse dia eu me permiti, né, sentir, chorar, né? Sentir a mas minha acho que dor. tem que botar pra fora. Tem. Ficar guardando é pior que tem. É onde somatiza, que era o que eu era muito acostumada a fazer, né? Aí eu abafando as minhas dores, não sentia e foi somatizando tudo, acumulando, assim. Então hoje eu me permito mais São sentir fases da vida isso. também, né? Porque, Isso. tipo... Saber que é temporário. O que eu falei ali, tipo, de que não é tão importante, mas não é que não é importante. Mas acho que tem uma fase que tem coisas que são mais importantes. No caso, no teu caso, seria a cura, né? E depois vem as outras coisas, né? Vem o estético, então, né? Exatamente. Vai ter estético e não tem uma cura da doença. Exatamente. Então, acho que cada fase é uma fase. Tem agora uma fase que a gente vai buscar outra coisa. Então, tipo, eu agora tô numa fase que eu quero cuidar da minha saúde. Agora eu tô realmente botando na cabeça. Tanto mental quanto física, assim, né? Que bom. Então é isso que a gente tá tentando buscar. Só que, claro, até eu entender isso, demorou quanto tempo, né? Então... Mas eu acho assim, é um processo, porque a gente não vai mudar de um dia pro outro. E é a nossa própria mente, porque o cérebro ele sempre vai buscar aquilo que ele fez a maior parte da vida, porque é a zona de conforto e ele quer economizar energia, ele não quer E esforço, não tem manual pra né? isso, né? Exato. Então, manual. Assim, procura também sempre ver nessa tua busca, tipo, se tu tá buscando, já é um passo muito grande isso, sabe? Claro, com certeza. Né? Te parabeniza por isso. Porque tu já tá em busca, tu já tá nesse processo, já tá um passo mais distante daquilo que tu quer mudar, sim. né? Então, é isso, assim.
E chegando no final do nosso programa, né? Ah, É, tá que tão passa- legal. Já foi 1h30. 1h e pouco, quase 1 hora. Acho que o nosso maior episódio até agora. Aham, é o maior né? episódio de todos. Eu nem gosto de conversar, né? Se deixar. Ah, se deixar nós 3 aqui, né? Nossa, vamos marcar um café, né, Fernando? Com certeza. Pra trazer uma terapia, Vamos. trazer a Luísa fazer terapia e nós. E hoje, assim, qual é a maior mensagem que tu acha que tu sente que tu poderia dar pra uma pessoa que tá passando por isso? Eu acho que é aceitar ajuda. Se abrir para receber ajuda. Foi o meu maior aprendizado. Entender que eu não ia conseguir passar por aquilo sozinha. Tem vergonha de ser fraco, né? Isso, mostrar a sua vulnerabilidade, que foi os maiores aprendizados. Para mim ainda é hoje, eu me mostrar vulnerável ainda é um desafio, mas foi algo que eu tive que lidar e aprender, assim. Mas o principal é se abrir para receber ajuda. Porque eu tinha muito isso de querer fazer tudo sozinha, de eu dou conta, né? Não se preocupa que eu dou um jeito. Mas nessa fase aí, e foi muito assim, ó, aquilo que tu falou, né, da pessoa tá sorridente. No início, era eu dando força pra minha família, tipo assim, vamos lá, tá tudo bem, não quero ver ninguém chorando, tá tudo certo. Mas aí tu chega numa fase que tu tá cansada. E aí é a hora que tu mais precisa aceitar e Não consegue receber sustentar, ajuda. né? Não, é impossível sustentar muito. Então eu acho que a maior mensagem é isso, assim, nesse momento, é receber ajuda e se abrir para isso, né? E hoje, como terapeuta, o meu maior, assim, meu maior objetivo, a minha maior meta é estar ajudando pessoas, principalmente mulheres, que virão passar por esse desafio, sabe? Porque eu sei a diferença que é ter alguém que já passou por aquilo para auxiliar nesse processo. Então, receber essa ajuda é muito importante, faz total diferença. Perfeito. Que episódio, hein, gente? Forte emoção. Fortes emoções. Ai. Quem conhece o Fernando só não imagina esse poço de sensibilidade, É. esse coração bom a gente tem. Eu choro pra caramba. Elô, obrigada. Eu que Nossa, agradeço. esse episódio foi assim... Eu sabia que ia ser bom, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Espero que Me essa emocionei agora É. também. Eu acho que tomara que essa mensagem aí pra vocês que estão assistindo seja também de grande valia, que traga boas energias, né? Isso. Que a gente consiga ter passado uma mensagem aí também de autoajuda, não apenas na questão do autoexame, do quanto é importante você ir no seu médico, né, regularmente todo ano, mas também tem essa vontade de ter o seu autoconhecimento e fazer terapias, Cuidar né? dos 3 pilares, né? Corpo, mente e espírito são a nossa sustentação, a gente tem que cuidar um pouquinho todo dia deles. E para quem for ouvir o episódio, me coloco, né, à disposição sempre de quem precisar, estiver passando por esse desafio ou conhece alguém que esteja passando, né, uma mulher ou qualquer outra pessoa também porque é muito assim semelhante toda essa coisa, né, da ajuda, do acolhimento, independente do tipo de câncer que esteja passando, né? Eu sempre me coloco à disposição se precisarem. Compartilha tua rede social, para as pessoas entrarem em contato, né? Então, eu criei o perfil Se Joga na Vida durante o tratamento para compartilhar tudo isso e poder ter essa troca, ajudar e também receber, né, uma troca, uma ajuda também de outras mulheres, e foi muito legal, porque a gente trocava, né, as nossas experiências e uma ajudava a outra. E agora, quando comecei na parte de terapias, então ficou @sejoganavida.terapias. Então, quem precisar de qualquer coisa, eu tô lá à disposição para ajudar. Perfeito, então, gente. É isso aí. Muito obrigada aí. Obrigada Segue também. a gente também nas redes sociais, Jacob Fotografia Criativa. Fernando, produtor musical. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. É isso Temos... aí, se cuidem. Se cuidem. Isso. Temos? Temos. Valeu.